queridos irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para o nosso evangelho de amor, de caridade, de aprendizado, com a permissão de Deus, de Jesus, junto à espiritualidade maior, para que possamos, através desse amor universal, vibrar cada vez mais para a ajuda do nosso planeta, para que as coisas se melhorem, E com tudo isso que estamos aprendendo, só temos que agradecer que somos privilegiados com essa bênção, com essa proteção divina e com o entendimento que temos. Então, iniciando com as nossas vibrações, pedindo a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, a equipe do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, todos os nossos mentores que nos acompanham, nossa querida Mãe Genoveva, para que nesse evangelho de amor e caridade possamos, Senhor, ajudar a espargir energias de amor, de vibração, de força e fortalecimento para as pessoas que estão tão necessitadas, Senhor. Esse processo de regeneração estava escrito, estava previsto, mas que a nossa fé e a não esmorecer faça com que todos nós tenhamos a paciência, o entendimento, ajudando as vibrações de amor e fazer com que a nossa crença no Pai Maior, junto à espiritualidade amiga que nos conforta e nos ampara, ajude, para que possamos ajudar a todos que estão em dificuldades, que precisam ser esclarecidos. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. E hoje nós vamos iniciar com o capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito. O que é preciso entender por pobre de espíritos? Bem-aventurados pobres de espíritos, porque dele é o reino dos céus. Texto bíblico de São Mateus. A incredulidade se divertiu com essa máxima. Bem-aventurados pobres de espírito, como em outras coisas, sem compreender, por pobre de espíritos. Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino do céu é deles e não dos orgulhosos. Os homens de ciências, de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e da sua superioridade, que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares são concentrados sobre a sua pessoa. Não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva senão muito frequentemente a negar o que, estando-lhe acima, poderia rebaixá-los, a negar mesmo a divindade, ou se consegue em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para governá-lo, tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender. Não podem crer na possibilidade daquilo que não compreende quando pronunciarem seu julgamento. Têm-no por inapelável. Então, nesse pequeno trecho aqui do Evangelho, nos convida a meditar dos pobres de espírito, que Jesus nos fala. Da pobreza de espírito não é para as pessoas que são humildes, são generosas, são tolerantes, Tem toda a resignação que a gente já leu no Evangelho. E ele fala que as pessoas dotadas de muito conhecimento, de muito saber, às vezes se torna tão orgulhosa que ela acha que ela sabe mais do que todo mundo. E até nem admite a condição de Deus na vida dela. Ela acha que ela sabe tudo e tudo eu resolvo porque eu estudei, porque eu fiz isso e fiz outros processos, Então, nesse amor e nessa resignação que o Evangelho nos fala de pobreza de espírito. Nós não somos nada sem a presença de Deus, sem a presença da espiritualidade amiga, dos nossos mentores, porque eles nos conduzem. Nós somos criaturas eternas e divinas do nosso Pai amado. Então toda pobreza de espírito está no orgulho, na vaidade, nas tentações, que não deixa o ser humano entender que ele é uma obra do Criador, que ele acha que ele é obra de si mesmo,
forte, quer mudar as coisas como ele acha, pelo conhecimento de estudo que ele teve. Então isso é o orgulho das pessoas, que acham que pode mais do que Deus. E se recusam a admitir um mundo invisível em poder extra-humano, não é entretanto que isso esteja acima da sua capacidade, mas porque o seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não pode se colocar, e que os faria descer do seu pedestal. Por isso, eles não têm senão sorrisos de desdém por tudo o que não é do mundo visível e tangível. Eles atribuem muito de espírito e de ciência para crerem nessas coisas, segundo eles, boa para as pessoas simples, tendo aqueles que levam a sério por pobres de espírito. Entretanto, o que quer que eles digam, será preciso entrar como os outros nesse mundo invisível que ridicularizaram, quando seus olhos, se não abertos ao reconhecerão o seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou o seu poder, aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem o igualar. Então ele fala assim, né, que os orgulhosos, eles falam do saber, que eles não querem saber das coisas espirituais. Que eles falam que isso é para pobres espíritos, essas pessoas humildes, que são apegadas a credo, religiões, crenças, né, antigas, né? Eles costumam dizer que isso é para essas pessoas mais humildes, aí, que não para eles, que eles são jovens estudados, são pessoas de ciência, de conhecimento, que isso para eles não interessa. E sim a condição do que eles acreditam pelo estudo, pela moral egoísta deles, né, materialista, né, da moral materialista, vamos dizer assim, que eles podem tudo do jeito deles. Mas o nosso evangelho adverte que eles também um dia vão adentrar nesse mundo dos espíritos e entender que eles também vão ter que passar por esse processo de conhecer realmente a verdade do espírito. Por mais ciência, mais estudo e conhecimento que eles tenham, vai adentrar no mundo espiritual, sendo um espírito que talvez eles ridicularizavam, sabendo que eles também têm que passar esse processo. Mas o Pai de infinita misericórdia, que é Deus, junto à espiritualidade, não vai igualar ele a um humilde, que entendeu que o processo do espírito é existente. Que a nossa inteligência só cabe quando nós acreditamos primeiro em Deus, nessa força maior que nos age, e depois a sabedoria do conhecimento que Ele nos dá, porque Ele deu tanta inteligência para todos nós. Cada um desperta de um jeito, pena que muitos despertam com orgulho, e isso é que faz a pobreza de espírito, a pessoa ser orgulhosa do saber, porque os pobres de espírito partilham o seu conhecimento, a sua bondade, a sua resignação, a sua partilha de amor, de alimento. Então todos eles fazem. Tem muitos ricos que fazem também, mas às vezes para mostrar que pode, que está ajudando. Então ele fala que no quesito espiritual todos vamos ter que adentrar e reconhecer essa força espiritual que vem de Deus. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quis dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, e que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si do que em Deus. E em todas as circunstâncias ele coloca a humildade no plano das virtudes, que nos aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios, que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade do homem ser pobre de espírito, no sentido do mundo, rico em qualidades morais. Então é aquilo que eu já falei, né, desse tema aqui, né, de bem-aventurados pobres de espíritos, né, que ele fala, né, quem que é pobre de espírito, o que precisa entender para ser pobre de espírito? Pessoa que é orgulhosa, vaidosa demais, que acredita em si, acredita mais em si do que em Deus. Que no finalzinho desse trecho do Evangelho ele fala, né, se você acredita mais em você, então é porque você não crê em Deus, que é uma força superior que nos faz acreditar nesse propósito de evangelização, que nos dá essa força. Para que estamos aqui? Para que estamos passando por esse processo de regeneração?
Não tem uma vontade maior aí tomando conta desse mundo? Mostrando para nós a submissão ao amor de Deus? Porque um não vai, outro não vai? Porque estamos nesse expurgo espiritual, mostrando que esse amor divino existe. Ele está cuidando de nós. Na hora que tiver que passar tudo isso, Ele também sabe e vai mostrar para nós. E nós vamos entender que o pobre de espírito é orgulhoso que se acha mais do que qualquer coisa nesse mundo. Porque o maior resignado é os humildes de coração, que entende o propósito da espiritualidade, da crença universal, independente de religiões. Todos nós cremos num Deus maior que nos ampara, que nos conforta para a gente seguir nesse caminho. Sabendo que nós podemos, com a fé podemos muito mais. E quando a gente acredita em Deus, as coisas se fazem acontecer. Então, pobres de espíritos orgulhosos do mundo, que se acham poderosos. Mas quando Deus quiser, Ele termina com esse orgulho. E aí tem o processo de lapidação para todos nós, né? Graças a Deus, meus irmãos, né? E nesse evangelho ainda ele entra mais com outro conteúdo, que eu vou dar um segmento de 2 trechos, que todo aquele que quiser se elevar será rebaixado. Nem mesmo tempo, os discípulos que se aproximavam de Jesus lhes disseram: quem é maior no reino dos céus? E Jesus, tendo chamado uma criança, colocou no meio deles e lhes disse: eu vos digo em verdade que se vós não vos converterdes, não vos torturardes como a criança, não se tornardes como uma criança, não entrareis no reino do céu. E todo aquele que, pois, se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Então, ele fala também de se elevar, né? Serão rebaixados, né? É um texto bíblico de Mateus e vem então assim. E então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, testemunhando-lhe que queria perguntar-lhe alguma coisa. E ele disse: o que querdes? Ordenai, disse ela, que meus 2 filhos que aqui estão tenham assento em vosso reino, um à vossa direita e o outro à vossa esquerda. Mas Jesus respondeu: vós não sabeis o que pedis. Podeis beber do cálice que eu há de beber? E eles disseram: nós podemos. E eles respondeu: é verdade que bebereis o meu cálice, que eu vou beber, mas quanto estar assentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim a vós conceder. Mas isso será para aqueles que meu Pai tenham preparado. Os outros 10 apóstolos, tendo ouvido, encheram-se de indignação contra os 2 irmãos. E Jesus, os chamando para si, disse-lhe: vós sabeis que os príncipes das nações entre vós dominam os que grandes os tratam com império. Não deve ser o mesmo entre vós, mas aquele que se quiser tornar maior, que seja o vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja o escravo, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela sua redenção de muitos. Texto bíblico de Mateus e a continuação do Evangelho, né? Essas máximas são consequência do princípio da humildade, que Jesus não cessa de colocar como condição essencial à felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou por essas palavras: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Ele tomou a criança como um modelo de simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade e de infantilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nessa outra máxima, que todo aquele que se quiser tornar maior, seja vosso servidor, e nesta todos aqueles que se rebaixará, será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. E o Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos, aqueles que eram pequenos na terra, e que frequentemente bem pequenos aqueles que nela eram os maiores e mais poderosos.
é que os primeiros levarem morrendo aquilo que unicamente fez a verdadeira grandeza no céu, e não se perde as virtudes, enquanto que outros devem deixar o que fazia sua grandeza na terra e não se leva, fortuna, títulos, glórias, nascimento. Não tendo nenhuma outra coisa, eles chegaram no mundo desprovidos de tudo, como os náufragos que se perderam até suas vestes, e não conservaram senão o orgulho que torna uma posição mais humilhante, porque vem em cima deles as resplandecentes de glórias aqueles que espizinharam na terra. E o Espiritismo nos mostra outra aplicação deste princípio nas encarnações sucessivas, aonde aqueles que foram mais elevados numa existência serão rebaixados à última posição numa existência seguinte, e se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procurareis, pois, o primeiro lugar na terra, nem vos colocar acima dos outros, senão vos quereis ser obrigado a descer e procurar, ao contrário, os mais humildes e os mais modestos, porque Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu aonde merecerdes. Então, esse tema que eu concluí junto com de todo aquele que se eleva será rebaixado, junto aos pobres de espírito, ele nos fala, né, que a mãe de Zebedeu queria que os filhos se assentassem junto a Jesus, né? E ele falou que isso era inadmissível. Como ela julgaria que os filhos dela poderiam estar ao lado? Que eles não eram dignos de estar ali. Que aquele que se eleva será rebaixado. Porque ela queria levar os filhos dela, sabendo que eles tinham uma moral de conduta para poder estar sentado ao lado do Cristo, né? De beber o cálice. Como ele diz, eu vim para servir, o Cristo diz. Eu vim para servir e não ser servido. E ele fala que os filhos dela teriam que ter essa condição de servir para que pudesse alcançar um assento à direita ou à esquerda. Então ela já foi arrogante, orgulhosa, querendo que os filhos dela tomassem uma posição que ela achava que eles tinham direito. E só quem sabe dos nossos direitos é Deus, é Jesus. E nós, como pais, querendo fazer guardiões dos nossos filhos, a gente põe eles no colo de Jesus, sim, no colo de Jesus, pedindo para Deus, Jesus, caminhar nossos filhos e nós ajudarmos a encaminhar eles. E nós não podemos pedir a preferência só para os nossos filhos, mas para todos os filhos do mundo, né? Para que tenham igualdade de amor e sabedoria, que Deus cuida dos nossos filhos, né? E ele fala também, se nós se fizermos pequeno como uma criança, que a gente aceitar todas as coisas como fosse uma criança que não tem maldade, não tem malícia, até a infância de 7 anos, porque aquela criança já é um espírito, né? Ela já traz umas tendências, depois dos 7 anos ela mostra. Mas quando a gente recebe tudo como uma criança, como bondade, verdade, sem malícia, sem maldade, o nosso coração está puro, está liberto. Aí sim a gente está conseguindo fazer uma caminhada para o reino dos céus. Então, em conteúdo espiritual, o que o nosso evangelho nos chama? De pobreza de espírito, e quem se elevar será rebaixado. Para que o nosso orgulho, a nossa ambição, não traga a cegueira do nosso coração de saber que nós achamos que somos mais que os outros, porque nós não sabemos mais que ninguém. Nós somos caminheiros de um propósito de evangelização, para que a gente possa entender que, na moral cristã e evangélica, somos todos irmãos de caridade, todos irmãos em aprendizado. Mas aquele que abre o coração com sinceridade, o mérito na chegada espiritual será melhor. Porque Deus não vai fazer acepção de pessoas, porque Deus quer que todas as suas criaturas se purifiquem, se restaurem. Então todos têm a permissão de se ajudar e se evoluir. Então ele fala que quanto mais purificado nós estivermos, mais a gente poderá adentrar no reino dos céus. Porque assim a gente vai buscar essa ajuda, vai ver aqueles que a gente viu mais pobres e mais humildes estar mais evoluídos espiritualmente do que os que foram mais grandes, renomados aqui na terra, né? Então, com todo esse conteúdo de pobreza de espírito, de evangelização espiritual, nós vamos rogar a Deus, a Jesus, junto a esse evangelho de amor e caridade, para que o nosso conteúdo de amor, de libertação junto ao nosso planeta Terra,
para os nossos irmãos que se diz sábios, que estão governando as nossas nações, e realmente eles encontram entendimento para poder fazer o melhor, né, nesse conteúdo espiritual que vieram fazer, né? Então que Deus, que Jesus seja louvado. E através do amor, da infinita misericórdia, meus irmãos, junto a nossas equipes espirituais, todos os nossos irmãos espirituais, a corrente médica do espaço, que estão trabalhando incessantemente, a equipe socorrista, com essa misericórdia, Senhor, tantos irmãos sendo chegados na espiritualidade maior, quanto trabalho a equipe socorrista está tendo para amparar esses espíritos que estão chegando, necessitando de harmonização, de paz espiritual, conforto nessa chegada que adentraram através desse Covid, para esse expurgo que aconteceu. Quanto trabalho a equipe socorrista e médica estão tendo no plano espiritual, junto aos nossos irmãos aqui da Terra, médico, enfermeiro, todo o corpo hospitalar, todos que trabalham incessantemente nesse processo, que estão envolvidos muito, muito. Por isso que essa situação está acontecendo. E nós aqui, nessa vibração intensa de amor, de luz, de cura, junto à equipe de Bezerra de Menezes, junto aos preto velhos, que junto trabalham na química espiritual que a gente fala, dos fluidos, né? De trabalhar com remédios de cura, de passes espirituais, caboclos, índios, pretos velhos, as nossas correntes de anjo, de mãe Genoveva, todo esse grupo espiritual da nossa casa espírita, todos eles trabalhando incessantemente para que a cura do planeta se restaure, para que esse processo de regeneração passe, mas tudo ao tempo de Deus para nosso aprendizado. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, e através da oração, da prece de cura de Bezerra de Menezes, iremos vibrar para o planeta Terra e para todos que mais necessitam e todos vós que estão enfermos nos seus lares, recolhidos, que a gente aprenda com a lição do Evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas, para que a nossa vida tenha a abundância da bênção espiritual. Que assim seja. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estendei tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem. O dispenseiro fiel e prudente, fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. E graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, que as nossas águas fluidificadas nesse amor traga a cura e o socorro a que todos precisam. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Que a paz, o amor de Deus, de Jesus, esteja agora e para sempre com todos nós e toda a nossa humanidade e o nosso planeta Terra. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. E através do amor, da gratidão, mais um evangelho de amor, de luz e caridade, para que a gente possa, nessa divina luz, continuar perseverando, jorrando, espargindo energias de amor e vibração para o nosso planeta, amados. Um bom final de semana, muita paz, muita luz, muita gratidão, porque estamos sob a presença do Criador maior e da espiritualidade amiga que nos ampara. Um abraço fraterno, paz e luz, e até uma próxima oportunidade. Gratidão. Um abraço fraterno.